9 horas e nós voltamos com o TV Mar News e a gente vai ver agora um vídeo do jornalista Arnaldo Ferreira que comenta essa explosão de novos casos do novo coronavírus aqui na nossa capital e na região metropolitana. Vamos acompanhar. O coronavírus se espalha de uma forma impressionante pelos municípios da região metropolitana. Semanalmente, os casos se multiplicam nas 12 cidades. Os secretários municipais de saúde afirmam que existem 3 focos. Primeiro, a capital. A população metropolitana, a maioria, trabalha em Maceió. O segundo foco são os ônibus clandestinos que chegam regularmente do Sudeste. A maioria de São Paulo, com trabalhadores desempregados, vítimas da recessão, que decidiram voltar e reconstruir a vida por aqui. O terceiro foco são as casas de veraneio, os condomínios, os sítios. Estima-se que mais de 10 mil pessoas estão passando a quarentena nas casas de praia. Por isso, a recomendação é muita atenção, porque os casos estão se multiplicando. Os municípios montaram barreiras epidemiológicas e sanitárias para tentar conter, mas as secretarias municipais de saúde afirmam que a situação é grave e que é preciso muita atenção da população. Pois é, gente. E a gente agora vai para o nosso quadro Penal News conversar com Bruno Calado, ele que é advogado criminalista e vai falar com a gente sobre um assunto que está, na verdade, em alta, né, Bruno? É a questão da fake news e as relações da fake news com o crime. Bom dia para você, Bruno. Bom dia, Polani. Bom dia a todos da TV Mar, todos os telespectadores. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Dizer que estou com bastante saudade desse estúdio e não conto as horas para voltar logo aí, para estar pessoalmente aí pertinho de vocês. Tá bom. Ô, Bruno, a gente viu, inclusive, na semana passada, né, que existe uma lei estadual que passa já a criminalizar a fake news, né? Eu queria que a gente pudesse também, no decorrer da nossa conversa, conversar um pouco sobre isso, mas iniciando essa nossa conversa, acho que vale a pena logo a gente deixar claro para quem está nos assistindo o que são as fake news. Isso. As fake news, Paulane, elas vêm ganhando muita nomenclatura, muito mais acesso ultimamente, com o avanço tecnológico, com o avanço da internet. Quanto mais a tecnologia avança, outros procedimentos, outras atualizações, consequentemente, vêm junto, né? Então, as fake news, elas são falsas notícias. Traduzindo ao pé da letra, são notícias falsas. Mas essas notícias falsas, elas são disseminadas a partir de meios de comunicações, quais sejam a internet principalmente, e vem ganhando essa reputação negativa no meio social com muita força, porque notícias falsas, com o intuito de prejudicar, ou então, na inocência mesmo, às vezes recebemos uma notícia da qual somos leigos, certo? Eu, por exemplo, não sei, desconheço o lado médico, o lado técnico da medicina, e quando recebo alguma notícia inerente a alguma medicação, algum medicamento, eu, às vezes, acabo por mandar para alguma outra pessoa sem saber se aquilo procede realmente e é um erro. A gente tem que, primeiramente, ratificar, primeiramente, confirmar a informação antes mesmo de disseminá-la. Então, a fake news é isso, é a disseminação de falsas notícias, mesmo sabendo ou não, voluntariamente ou não. A gente, quando sabe ou não se aquela notícia pode ser verdadeira ou pode ser falsa, e a gente acaba disseminando um conteúdo do qual a gente não tem certeza. Quando a gente tem a certeza, é a maneira dolosa de espalhar, de disseminar essas notícias falsas. Por isso o nome fake news, é um nome americano, é um nome em inglês para a tradução literária de notícias falsas. E existe uma relação agora das fake news com o crime. Eu queria que você pudesse explicar que relação é essa. Isso. As fake news, elas não estão tipificadas no Código Penal, na parte especial. As fake news, elas passam a ser crimes a partir do momento quando vêm concatenadas, quando vêm ligadas a algum outro delito. E aí eu explico, trago aqui para ilustrar de uma maneira muito pertinente que são os crimes contra a honra. Os crimes contra a honra
trazidos no Código Penal, na sua parte especial, são os crimes de maior afetação, são os crimes de maiores afetações pelas fake news. São os crimes de calúnia, difamação e injúria. São famosos e são bastante confundidos também, pois muitas pessoas não sabem a diferença entre esses três delitos, né? Quando, na verdade, a calúnia é quando alguém imputa falsamente algum fato criminoso a alguém, certo? Esse fato precisa ser criminoso. Então, A chega para alegar que B roubou, praticou um estelionato, praticou um sequestro contra C. Isso aí é uma calúnia. A difamação, ela é também uma disseminação de um fato falso, mas que não necessariamente precisa ser crime. Pode ser algum fato que venha a denigrir a reputação, a imagem de alguma outra pessoa. Enquanto a injúria é quando você imputa algum adjetivo, algum pejorativo, alguma qualidade negativa a uma outra pessoa, e essa imputação ela acaba atingindo a honra subjetiva. Tem essa diferença também da honra subjetiva para a honra objetiva. A honra objetiva é quando ela ganha um caráter de aglomeração, um caráter de expansão, quando outras pessoas tomam conhecimento, quando a sua honra fica afetada perante tantas outras pessoas. Enquanto a honra subjetiva é quando a sua honra interna, quando você se sente afetado com aquele palavrão que lhe é direcionado, com aquele xingamento que lhe é direcionado, então a sua honra subjetiva é afetada. Então as fake news, um exemplo de relação com esses crimes dos crimes contra a honra é bastante pertinente, porque muitas vezes a gente acaba dizendo que, sabendo, tomando conhecimento, mesmo que falsamente. Inclusive acontece muito no meio político. Hoje em dia, Orlane, as campanhas políticas estão se fazendo por meio de fake news. Antigamente, e é necessário que seja, as campanhas políticas devem ser feitas supedaneadas, baseadas em propostas, né? Em promessas que sejam efetivadas a posteriori e não em fake news. Hoje em dia há uma degladiação, os políticos ficam se degladiando com fake news. Olha, fulano de tal roubou, fulano de tal se apoderou de quantia do Estado, os parentes de fulano de tal já foram presos. Então fica essa disseminação de notícias, às vezes falsas e às vezes verdadeiras, mas que atingem a honra subjetiva ou objetiva de políticos, e hoje as campanhas se fazem baseadas única e exclusivamente nisso. E as fake news estão aí, por isso a necessidade, por isso as leis estão sendo confeccionadas para o combate efetivo a esse tipo de legislação, a esse tipo de delito, que são as fake news. Mas veja uma outra situação, viu, Orlane? A gente está num período de pandemia, a gente está num período de isolamento social, um período de quarentena. Muitas pessoas, a maioria leigas no que tange ao tratamento, ao combate do coronavírus. E quantas informações você já deve ter recebido, eu já recebi, o pessoal da TV Mais já recebeu, os telespectadores já receberam, dizendo se a ivermectina faz bem para a saúde, se a hidroxicloroquina faz mal para a saúde, se a cloroquina mata, se vitamina D é bom. Então a gente acaba por confundir. Muitas informações são dadas e a gente recebe, num dado momento, a informação de que um medicamento pode fazer bem ao combate do coronavírus, logo em seguida vem uma outra informação e acaba desmentindo aquela informação anterior. Então acaba causando essa confusão justamente por causa da disseminação das fake news. Exatamente. Agora, Bruno, a gente sabe que ainda é tudo muito novo, né? A legislação tenta acompanhar essas questões que envolvem internet, mas a gente já tem alguma tipificação exclusiva e específica para fake news? Não, a gente ainda não tem tipificação exclusiva e específica das fake news. Por isso, elas vêm concatenadas, elas vêm ligadas a crimes já pré-existentes trazidos no Código Penal, como foi o caso do exemplo dos crimes contra a honra. E eu trago outro exemplo, que são dois crimes que são pouco conhecidos, mas muito praticados, que é o charlatanismo e o curandeirismo, que é justamente isso, eles são taxados no Código Penal, na parte especial, mas é justamente quando pessoas invocam, quando pessoas sugerem cura, certo? Por meio fraudulento até,
para se aproveitar, para ter vantagem eventual em cima daquilo, mas que, na verdade, não é a cura adequada para o tratamento, não é a cura adequada para aquela doença, para aquela patologia. E acabam prescrevendo. A gente vê muito isso em questões de inocência. A gente chega muitas vezes no interior, esse povo de interior tem esses métodos mais naturais e chegam muitas vezes, olha, tome chá disso, tome chá daquilo, para curar você vai ficar bem, não precisa nem tomar remédio. Eu sei que muitas vezes acontece na inocência, acontece na boa intenção, mas muitas pessoas se aproveitam para vender algum tipo de medicação, para vender algum tipo de paliativo, certo? Mesmo sabendo que não é o tratamento eficaz para o combate daquela patologia. Então, essa disseminação é também trazida como fake news. E muitas pessoas, como eu disse, não há essa especificação, essa tipificação exclusiva ainda trazida, pois há projetos de leis que estão passíveis de serem aprovados ou não ainda pelo Congresso, pelo Senado, mas que ainda não foram, mas que um dia vai ser. O direito, como esse conjunto de normas que se adapta à sociedade, ele vem necessitando dessa inclusão das fake news como uma tipificação exclusiva. Bruno, e a gente tem agora essa situação em que a fake news, agora a lei das fake news foi aprovada aqui no nosso estado, né? Em resumo, a gente consegue dizer o que é que diz essa lei? Isso. É uma lei nova, recente, não está em total concretude, mas ela vem com caráter punitivo. Nós sabemos que a lei ela tem dois caráteres. Ela tem o caráter punitivo e o caráter preventivo. A lei das fake news, a lei estadual das fake news, ela traz justamente essa bifurcação de caráter. Ela traz atitudes, ela traz textos com intuito, com intenções de prevenir o cometimento de crimes, prevenir a disseminação de fake news e traz também textos punitivos, que são textos que dizem que quando você vier a cometer aquele tipo de disseminação, aquele tipo de espalhamento de uma notícia falsa, você vem a responder por aquele delito. Então, eu posso até trazer, eu me proponho a trazer, Orlando, de uma forma mais detalhada, a lei estadual da fake news num próximo programa para a gente debatê-la. Está muito recente e o pessoal, principalmente o povo alagoano, por se tratar de uma lei estadual, precisa conhecê-la melhor. A gente tem agora o nosso momento de poesia. Você preparou uma poesia para a gente mais uma vez. Eu queria que a gente pudesse, então, ouvi-lo recitar. Sim, Paulo. Você gosta das festas juninas, o pessoal aí gosta, Nordeste gosta demais, a gente vem sentindo muita falta disso. Verdade. Eu estou com o coração apertado, eu entendo a necessidade de não comemorar esse ano, né? Mas o coração fica apertado exatamente por essa tradição que a gente já carrega desde pequeno, né? Com certeza. E a gente gosta muito, principalmente nós nordestinos, gostamos demais e estamos sentindo muita falta. É o primeiro ano que eu passo sem comemorar, sem participar de festejos juninos, mas na esperança de que mesmo de forma atípica esse ano a gente possa comemorá-lo a posteriori, mesmo que no final do ano a gente possa fazer um São João fora de época, mas não deixar de comemorar. E ontem eu fiz uma poesia justamente falando sobre os festejos juninos, sobre esse trio. A gente não pode se ater tão somente aos festejos juninos, mas pegar a essência, né? Por que as festas juninas são comemoradas, em face de quem? Então eu fiz uma poesia chamada Trio de Respeito, e ela diz o seguinte: Santo Antônio, São Pedro e São João formam um trio bom e de respeito pelo que representam e são, cada um com sua história e jeito. Conhecidos como santos juninos, bastante queridos pelos nordestinos, que não abrem mão das comemorações com muito forró, comidas típicas e rojões. Roupa xadrez, fogueira e ternura, milho, pamonha e canjica. Combinação boa, que de amor é rica, fazendo desse período a melhor mistura. Perceba o quão prazerosa é essa simplicidade, que deixa todo mundo na vontade. 3 santos, 3 gatas, a mesma benevolência, todos propagando bem com tanta decência. São Pedro faz chover, Santo Antônio faz casar, São João pelo batismo. Juntos, um trio milagroso e de puro altruísmo. Feliz é a gente por poder comemorar nessa época do ano que faz a alegria imperar. Estão sempre olhando e velando por nós, fazendo com que nunca estejamos a sós.
Que saudade que deu, viu? Nostalgia. Pois é, olha, fica aí a dica então, gente. Vamos torcer para que a gente tenha o São João fora de época, no final do ano, então, para a gente não perder a nossa tradição. A gente perde só esse clima de frio que é bom, né? Exatamente para comemorar o São João. Mas, enfim, vamos torcer para que a gente possa todos bem passar esse período difícil, a gente de fato comemorar esse festejo que é tão típico aqui e fala tanto sobre a nossa cultura, não é, Bruno? Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Sabe dançar forró? Poxa, com certeza. Quem gosta sou eu, viu? Quem não souber, vai aí, já vai ensaiando para ficar pronto para o final do ano. Um abraço, até a próxima terça, viu? Um abraço em todos. Um abraço, tchau. Pois é, gente, e olha só, a gente agora vai ver um VT sobre a situação dos moradores de lá do Pinheiro que tinham apartamentos ou casas que estavam seguradas pela Caixa. Eles alegam que não estão recebendo seguro e a gente vai ver agora no VT de Mara Almeida. Pois é, Porlana, a gente já começa segunda-feira fazendo um apelo à Caixa Econômica Federal. É porque tem moradores dos bairros que sofreram rachaduras, né, lá em 2018, que acionaram o seguro residencial e até agora não receberam e nem tiveram nenhum retorno da Caixa. Quem vai explicar melhor para a gente é o Tiago Assunção, ele que é morador do bairro do Pinheiro há 13 anos, não é isso? Isso, Mara, 13 anos que eu moro lá no bairro. Né? Como você mencionou, em 2018 teve esse problema e logo em seguida acionamos o seguro da Caixa, né? Achamos que acionando o seguro, teoricamente com um tempo curto de 30 a 60 dias receberíamos esse dinheiro sem problema algum, né? E não é o que está ocorrendo. Várias pessoas que acionaram o seguro, no começo tivemos dificuldade junto à Defesa Civil, pois a Caixa nos pediu um documento do município informando que o imóvel não podia ser habitado e a Defesa Civil não nos dava esse documento e a gente ficava no meio disso tudo, junto à Caixa e à Defesa Civil. A Caixa pediu um documento, a Defesa não entregava esse documento, então ficamos vários meses inerte nisso aí, nessa situação, sem resolver nenhum problema, né? E passou um ano e meio já dessa situação e a Caixa Seguradora ainda não nos repassou nenhum dinheiro do seguro que nós pagamos por N anos aí, achando que pagando o seguro a gente tinha uma segurança que a gente poderia receber esse dinheiro sem problema nenhum. Esse seguro é o seguro residencial. Em que pé está essa situação hoje, Tiago? A Defesa Civil, o que é que ela fala para vocês? Hoje a situação está a seguinte: a Defesa Civil já não tem mais documentos a entregar. A Caixa Seguradora diz que está finalizando os processos, né? Desde janeiro que ela nos diz que está finalizando o processo. Tem pessoas que estão esperando o juiz dar um parecer final no processo, né? Existe também demora dos juízes para resolver esse problema, né? Então, assim, eu peço encarecidamente para quem estiver ouvindo, tenha um pouquinho de sensibilidade nesse momento junto a gente do Pinheiro. Existe a pandemia, tem o problema todo da pandemia, tem o problema do Pinheiro. Que alguém tenha uma sensibilidade nessa situação e sejam transparentes com a gente. Em nenhum momento nós, moradores e pessoas com quem eu converso, diz que tem transparência nessa situação. Chega outro ponto que a Caixa nos manda um contrato para nós assinarmos, para que a gente receba o dinheiro. Cláusulas duvidosas ali, não existe uma cláusula lá, que é a cláusula 9, que todos, é unânime o comentário, que ela não deixa claro que futuramente a gente possa ou não ter um problema, né? Então, assim, eu peço encarecidamente que sejam transparentes com a gente. É isso que eu peço, transparência. É assim, a partir de agora eu vou estar finalizado, vocês não vão ter problema nenhum futuro. A gente só pede transparência e sensibilidade dos órgãos públicos, da própria Braskem e da Caixa Seguradora, né? Um áudio
está circulando informando que o superintendente da Caixa, ele pediu para cancelar os pagamentos dos segurados. Aí eu pergunto por quê? Eu pergunto por quê? Por que essa demora? Por que essas cláusulas duvidosas que entregamos a advogados, até os próprios advogados ficam na dúvida. Será que vocês vão ter problema futuro? Será que vocês não vão? Então eu peço transparência, só isso, transparência com a gente e sensibilidade para que agilize um pouquinho esse caso do pessoal do Pinheiro. Hoje, dia 15 de junho, né, você está precisando deixar o seu imóvel, é o prazo final lá no seu condomínio, né, ali no seu apartamento, que é o Jardim Alagoas. E agora, você está recebendo algum tipo de auxílio, aluguel, ou não, você está por você mesmo? Hoje eu estou por mim, né? Eu tenho que sair, porque no imóvel onde eu moro vai ser cortada a energia amanhã, então não vou ter elevador, não vou ter energia, então eu tive que fazer a minha mudança, custear uma outra residência, né? E eu vou esperar receber um auxílio de R$1.000, e eu não alugo nenhum imóvel hoje por 2 meses, por 3 meses, eu alugo por 1 ano. Né? E se eu romper esse contrato, eu vou ter também que custear, né, essa cláusula de quebra de contrato. Então, assim, a gente estão dando um auxílio, mas que também, se a gente fizer um contrato de aluguel, consequentemente será por 1 ano, e alguma coisa seja resolvido antes, vamos ter uma quebra de contrato e mais um prejuízo para que a gente pague esse contrato. Então hoje o seu apelo, vamos reforçar qual que é aí para a Caixa Econômica Federal? O meu apelo é que tenham sensibilidade e sejam transparentes e dê agilidade nesse processo, né? E dê agilidade nesse processo. É isso que eu peço, agilidade e sensibilidade perante o pessoal do Pinheiro, só isso. Muito obrigado, Tiago, pela sua participação aqui com a gente. Mara. Bom dia a todos. Bom dia. É isso, Porlando e pessoal de casa, né? Muitos moradores estão sofrendo com essa situação, principalmente esses moradores, né, que têm imóveis financiados pela Caixa, que têm esse seguro residencial e que deram entrada nesse pedido, mas a Caixa Econômica Federal ainda não se pronunciou. E nisso já se passou mais de 1 ano e meio. E eles estão aí sofrendo, agora estão tendo que realmente desocupar os seus imóveis e estão praticamente às cegas, né? Estão tendo que custear com recursos próprios e não estão conseguindo, devido a esse impasse, ajuda com os órgãos que são envolvidos nessa questão. A gente reforça aqui o apelo, abrimos o espaço para o Tiago, que é morador lá do bairro do Pinheiro. Enfim, a gente reforça mais uma vez para que a Caixa Econômica Federal se sensibilize para que esses moradores eles possam finalmente resolver essa situação. Com imagens de Márcio André, eu volto com você aí no estúdio. Pois é, a gente fica aí, então, fazendo esse apelo que essa situação seja resolvida. Gente, olha, e a TV Gazeta lançou o projeto Pede Aqui Alagoas para valorizar o comércio local e ajudar as empresas alagoanas a atravessarem esse momento tão difícil. A plataforma foi construída para que você possa divulgar ou encontrar estabelecimentos que estão funcionando mesmo de portas fechadas. É só você acessar então www.tvgazetal.com.br/Pede Aqui Alagoas se você está precisando de algum serviço, quer vender ou comprar alguma coisa. É só acessar então esse endereço e você vai poder ajudar essas empresas que estão funcionando de portas fechadas nesse momento de pandemia, tá bom? E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.